Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre disputa de cinturão no UFC entre Alex Poatan e Ankalaev. Teremos essa luta na luta principal da noite e nós vamos fazer aqui com vocês uma análise técnica muito interessante para vocês, entenderem os pontos fracos e fortes de cada atleta. Lembrando que eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, pragiê preto de Muay Thai, e vou deixar aqui a minha análise jornalística, técnica sobre esta luta. E você aí que curte fazer aquela apostinha, pode usar a nossa análise aqui à vontade. Lembrando que nós não apoiamos nenhum tipo de aposta, tá? Mas você pode ficar à vontade aí para usar as nossas análises. Olha só, pessoal, temos um gráfico aqui muito interessante, tá? E nesse gráfico nós vamos mostrar para vocês algumas coisas interessantes, tá? E que pode definir aí a luta de hoje, uma luta muito aguardada. Muitos brasileiros, não veem a hora dessa luta acontecer. Uma luta que vai acontecer, a gente sabe, tarde da noite. O card principal começa às 11. A luta entre Ankalaev e Pereira 2. Teremos também outra disputa de cinturão ali muito interessante. O card hoje está espetacular. E vamos então fazer essa análise gráfica aqui com vocês, tá? Vocês vão ver que é muito interessante, ok? Olha o gráfico ali. E neste gráfico aqui a gente vai analisar agora, tá? Porque se a gente for observar, nós temos ali os golpes barra min, que é o SLPM, que a gente chama de volume ofensivo. No gráfico nós também temos a precisão, que é a taxa de acerto, golpes absorvidos, que é a defesa em pé, e nós também temos ali a defesa de queda, que é a capacidade que o atleta tem de evitar o grappling, tá? Então, queridos, analisando, tudo isso, a gente montou esse gráfico aqui para trazer para vocês, um gráfico muito interessante que irá mostrar, quais são as vantagens e desvantagens de cada atleta para o combate de hoje. Lembrando que é apenas uma análise, tá, técnica, passível de erro, é claro. Então, queridos, no gráfico que vocês estão vendo, nós vemos que Alex Pereira Poatan, ele tem maior volume de precisão, seus golpes são mais precisos, mas ele absorve muito mais golpe e defende muito menos queda. O que isso quer dizer? Que ele é muito golpeado e também, ele tem uma menor eficiência de queda. Ankalaev, ele golpeia menos, porém, ele tem um jogo um pouco mais sólido defensivamente, tá? Ele absorve mais golpe, porque é golpeado menos do que o Alex Poatan, tá? E ele tem uma ótima defesa de queda. Olha que coisa interessante. Então nós estamos vendo aqui, um atleta, que é o atleta Ankalaev. Ele tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Mesma coisa o Poatan, seus pontos fortes e seus pontos fracos. E analisando, a gente começa a ver, que o jogo para o Poatan vencer, na minha opinião, seria o jogo do jiu-jitsu. Por quê? Porque o Poatan já mostrou ter, na verdade, um jiu-jitsu bem eficiente. E na luta passada ele sequer tentou. Então, por mais que a gente saiba que o Ankalaev, ele é um cara duríssimo de se levar para o solo, ele é um cara que tem uma ótima defesa de queda, as estatísticas mostram isso. Porém, não custa tentar, porque se levar para o chão, se ele não for um atleta que tenha uma base sólida de chão, ele pode perder a luta para o Alex Poatan. Se ficar na parte de cima, acredito eu que a vantagem, então, ficará para o Ankalaev. Por mais que o jogo dele seja um jogo mais de grappling, agarrado, mas na luta contra o Poatan a gente não viu isso. A gente viu uma entrega muito pouca da parte do Poatan. Parecia que até nem queria lutar. E nós vimos uma entrega muito grande da parte do Ankalaev. Então, na minha visão, Alex Poatan deveria alternar entre a trocação, tá, e o grappling, tentar jogar para baixo ali e fazer algumas
algumas técnicas ou golpeá-lo no chão, né? Para assim tentar machucá-lo, né? Com contundência, para quando ficar em pé ele ficar um pouco mais fraco. Esse é um caminho, tá? É um caminho que eu aqui como professor, né, traçaria para um atleta meu lutar contra o Ankalaev. Por quê, pessoal? Se vocês forem ver na encarada, vocês vão ver que o Ankalaev, ele não mostra medo nenhum. Ao contrário do Poatan, que eu, né, apesar de ser professor de artes marciais, também trabalho com a psicanálise clínica, trabalho com ansiedade, a gente consegue identificar, né, um possível medo, uma possível ansiedade que pode atrapalhar e muito, tá, na hora do combate. E isso os russos não têm. A maioria dos europeus não tem mais, eles já adquiriram esse espírito esportivo e de tirar o medo e a ansiedade de jogo. E isso faz com que eles cresçam no combate, tá? Então, se a gente for analisar, né, eu dou uma leve vantagem para o Ankalaev, né, apesar de eu estar torcendo aqui para o Alex Poatan, mas uma leve vantagem para o Ankalaev pelo simples fato, né, do meu ponto de vista, dele estar um pouco mais focado, até mesmo na primeira luta. Tá? Eu vi alguns comentários de algumas pessoas especialistas no esporte que falavam: olha, o Poatan ele não está focado, ele está viajando, dando palestra, dando seminário, vivendo como um artista e está esquecendo que ele, na verdade, é um atleta. Ele é um artista marcial, acima de tudo, um atleta. Se o atleta que não foca, que não treina, ele está em completa desvantagem, né, com o seu adversário. Então o caminho do Poatan vencer Ankalaev, para mim, no meu ponto de vista, é alternando entre o grappling e a trocação, manter o foco, uma boa distância, golpear mais, coisa que ele não fez na luta passada. O gráfico está aí para vocês entenderem, né? Há uma diferença que o Alex Poatan ele tem uma precisão maior, isso pode ser usado a favor dele. Ele tem um jiu-jitsu melhor no meu ponto de vista. O Ankalaev ele tem um poder menor de golpes, ou seja, ele golpeia menos. Porém, ele tem um jogo sólido, muito bom na parte defensiva. Então, se Alex Poatan souber explorar isso, né, ele terá aí um ótimo caminho para a vitória, fazendo uma alternação, alternando entre, né, o grappling, entre a luta agarrada e também a parte da trocação para confundir aí o seu oponente. Esse foi o nosso Talk Show de hoje. Você que gostou, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no nosso Talk Show de entrevistas políticas, debates, esportes, tudo misturado aqui para você em nosso canal.